Hello, turma! Como é que vocês estão? Voltei quinta-feira de viagem, hoje já é sábado. Tive aula, tive atividade pra fazer, tive fórum de meliponicultura, gravei conteúdo aqui pra vocês. Mas eu preciso arrumar a casa, preciso fazer compras, eu literalmente tô zerada, geladeira, armário, tudo. E tenho que arrumar minha agenda, tenho que levar roupa na lavanderia, enfim, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu já lavei o cabelo, deixei ele natural, tá lindo. Eu utilizei uma linha que eu vou já mostrar pra vocês, que é maravilhosa, feita com mel. Incrível, incrível, incrível. Meu cabelo tá belíssimo, tipo, são poucos produtos que realmente ativam o meu cabelo desse jeito. Enfim, vou terminar de me arrumar e vou levar vocês comigo. A linha capilar em questão é essa daqui. Eu comprei ontem no fórum de meliponicultura com o pessoal da Associação de Meliponicultores. Ela é de mel de abelha manso. E eu simplesmente amei. Não é uma coisa que eu vejo por aí. E os meus cachos estão impecáveis. Juro pra vocês, tá? Um negócio sensacional, que eu amei. Como assim que é de abelha manso? Então, uma coisa que não é tão comentada é a questão de que existem muitas outras abelhas sem ser aquela Conferrão, a Apis mellifera, aquela amarelinha com preto, que a gente sempre fala que na verdade é uma espécie exótica aqui na nossa região. Ela é um híbrido africanizado, mas isso é outra história. A questão é que a gente tem abelhas nativas aqui na nossa região, algumas com, algumas sem ferrão, mas a meliponicultura é voltada para as abelhas sem ferrão. E o mel delas varia muito de espécie para espécie, porque ele pode variar conforme florada, conforme o complexo enzimático de cada abelha. Isso entra muito na parte de microbiologia, porque o mel e o pólen, ele é um alimento vivo, ele é um alimento que passa por um processo de fermentação. E conversando com muitos produtores ontem, eles falavam, né, que os méis que eles tinham levado para o evento, eles estavam estáveis, mas é engraçado porque o mel e o pólen, ele fica estável assim, aparentemente estável, mas ele não estabiliza de fato. Ele é um alimento que está sempre em processos enzimáticos, sempre ali tendo processos fermentativos e etc. E isso é fantástico. Que foi eu pisar em casa, começou a chover, eu tava com muito medo de sair de casa. Tava mais ou menos assim, nublado e querendo fazer sol. E aí o sol abriu um pouquinho quando eu tava na lavanderia, só que quando eu fui no mercado o céu começou a fechar. Eu falei, vou ter que correr. Ainda bem que deu tempo. Tá caindo um toró. Enfim, eu vou guardar as compras e fazer algo pra comer. Tô com muita fome. Jajangmyeon. Comprei pelas minhas férias. E depois a gente conversa. E aqui eu vou fazer isso. Assim que se tirei os meus esmaltes, tava todo lascado e é porque eu fiz tá com pouco tempo.
Mas enfim, eu vou agora arrumar o meu planner, tudo que eu tenho que fazer essa semana. Eu passei um mês de férias inteiro sem pegar nesse planner, então eu vou ter que fazer tudo, desde a parte das metas do mês, que eu não estabeleci ainda, os meus app cracks, enfim, tem muita coisa pra organizar, o calendário, nossa, enfim. E aí depois eu vou fazer as minhas unhas. Eu gosto muito quando eu não tô em rotina de laboratório, porque aí eu posso fazer as minhas unhas, eu posso ficar com elas um pouquinho maiorzinhas, sabe? Que eu não posso quando eu tô em laboratório. Quem me acompanha mais no Instagram, sempre que vê nos stories que eu tô em laboratório, vocês veem que eu tô com as unhas mais curtas. Na grande maioria das vezes eu tô sem esmalte, porque tem que estar sem esmalte. Enfim, loucura de sempre. Mas tô aproveitando esse tempo pra poder organizar as coisas aqui e fazer as minhas unhas. Tô muito ansiosa. Eu acho que eu vou colocar... Eu tô na dúvida se eu coloco um marrom ou um bege. Mas enfim, vou organizar logo aqui o planner. Depois a gente volta pra fazer as unhas. Nossa, peraí, o cabelo tá horrível. Terminei de organizar tanto as metas do mês quanto essa semana, que vai começar agora. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui tem a parte do Habit Tracks. Então, tudo que eu faço todos os dias religiosamente, ou então quando eu tô tentando criar uma nova rotina, eu escrevo aqui. Tem a parte da academia, então eu tenho que treinar de segunda a sábado. Tem os estudos que eu tento manter os meus conteúdos da faculdade sempre em dia. Redes sociais, devocional. E também tem o cronograma pro WordWise, né? Vocês sabem que eu faço parte do curso. E eles têm uma plataforma, então todos os dias tem conteúdo, tem atividade de inglês. E eu tento fazer religiosamente todos os dias para sempre manter o hábito ali de praticar o idioma. Aqui tem a parte do calendário, por enquanto não tenho nenhuma atividade, mas sempre que tem, por exemplo, alguma palestra, quando tem trabalhos para entregar, eu sempre coloco aqui porque fica mais fácil de ir acompanhando. E na parte do dia a dia, eu tento evitar colocar o que tá no meu checklist de hábitos, até para poder não encher muita linguiça. E eu coloco todas as minhas disciplinas do dia. Importante, eu não coloco, por exemplo, em ordem específica. Então eu não sigo horário, eu não sigo nada específico. Eu simplesmente coloco tudo que eu tenho que fazer naquele dia pra lembrar que eu tenho que fazer aquelas coisas. Até porque ocorrem muitos imprevistos, às vezes a minha rotina ela é muito corrida, é muito maluca. Então eu tento não me pegar a horários. Basicamente eu coloco as disciplinas que eu tenho naquele dia. Sempre que eu tenho algum compromisso que tem horário, eu coloco o horário. Então, por exemplo, na terça-feira eu vou ter aula do WordWise e eu já coloquei aqui o horário que vai ser às 5 da tarde. Então, é basicamente isso. Eu coloco, por exemplo, quando eu tenho que gravar algum conteúdo pra vocês, eu coloco quando eu tenho que postar, quando é que eu vou fazer postagem, quando é que eu vou preparar conteúdo, quando eu tenho que fazer alguma pesquisa específica. Então, por exemplo, agora eu tô começando a fazer uma pesquisa para ver a viabilidade de um projeto, então isso já tá aqui no meu planner também, que eu tenho que começar a pesquisar isso. E basicamente tá planejada a minha semana. Agora eu vou separar os esmaltes, que eu vou pintar as minhas unhas, até porque tá ficando um pouco tarde, eu quero pintar logo. Não é desse jeito, é a mesma coisa. Independente da idade, você precisa mostrar interesse nela. O que mais interessa numa mulher são as coisas dela. Exato. Eu queria mesmo poder te ajudar mais, mas eu precisava que o seu negócio fosse por lugar, não é?
é que vocês estão? Tô fazendo minha leitura matinal, inclusive, eu estou lendo esse aqui, Quando Deus Era Mulher. É muito bacana, eu comecei agora, depois que eu voltei de viagem. Só que eu me deparei com uma passagem, inclusive bíblica, que eu achei muito interessante de compartilhar com vocês. Ó, deveis destruir completamente todos os lugares em que as nações ocupadas por vós servirem aos deuses delas, nas montanhas, nas colinas, sobre qualquer árvore frondosa. Deveis pôr abaixo os altares, esmagar seus pilares, cortar seus bastões sagrados, atear fogo às imagens esculpidas em seus deuses e fazer desaparecer seus nomes do lugar. E o que é que me chamou a atenção nisso aqui não é só a parte religiosa, porque isso aqui é uma passagem do Velho Testamento, mas é uma questão que muitas vezes a religião ela está atrelada à política, né? Ela se torna muito mais um movimento político do que de fato religioso, e o quanto ao longo da história a gente apagou a história, a gente não conhece a história de povos, de lugares, de nações, por conta de coisas como essa. E a primeira coisa que me veio muito forte na minha cabeça foi a destruição da biblioteca de Alexandria. Cara, a gente perdeu ali muita coisa, muitos achados, muitas descobertas científicas da época, que talvez se a gente tivesse elas hoje, com certeza, a nossa ciência, as ciências de um modo geral, elas conseguiriam ter andado bastante. Então é muito isso. Muitas das vezes a gente pensa, né, nessa destruição como uma forma de imposição, mas na verdade a gente está apagando 300 milhões de coisas que são relevantes para o futuro. Imagina aí os seus descendentes daqui a, sei lá, 100 anos, se acontecer uma coisa dessa, eles não vão saber que você existiu, não vão saber das coisas que você fez, não vão saber das coisas que aconteceram na sua época. É um negócio a se refletir aqui. Bom dia, turma. Acordei super cedo. Hoje eu tenho aula já, inclusive. Então eu levantei às 5,
Fiz meu devocional, tomei café, fiz o meu gagal proteico, depois eu posso mostrar pra vocês. Fui pra academia e agora eu vou me arrumar pra sair. Eu tenho exatos 20 minutos pra me arrumar, senão eu vou chegar atrasada na aula. E eu realmente não quero. Enquanto isso, meu lanche já tá ali na cozinha. E ontem, basicamente, eu só arrumei a casa e assisti filme com o Igor. Ontem a gente assistiu Jurassic Park 2. Eu nunca assisti Jurassic Park, então eu tô começando a assistir agora. E a gente já assistiu um nas minhas férias, assistiu o 2 ontem, provavelmente o 3 a gente vai assistir na próxima semana. E foi basicamente isso, eu só assisti e dormi depois. Porque eu tava bem cansada já, tive que arrumar muita coisa aqui em casa. Foi assim, a faxina, mas deu tudo certo, ainda bem. E agora eu tenho que me arrumar logo pra poder sair. Concentração e melhoramento nessa parte aqui. Quanto maior for então, já tive as primeiras aulas do dia, ainda não almocei, tive que resolver umas coisas, mas, felicidade, chegou uma capinha nova no meu Kindle e eu comprei também esse pop-sock de magnético. Tô muito ansiosa, então eu vou aproveitar que tá em horário de almoço e eu vou personalizar logo o meu Kindle. Eu tô com alguns adesivos aqui guardados, que foi de um combo que eu tinha comprado junto com o Igor. E aí eu já separei alguns, coincidentemente eles já estão aqui na minha carteira, então bora lá personalizar esse aqui.
Kindle ficou assim. Eu achei muito fofo, acho que transmitiu bem a minha personalidade agora. E copo de magnésico. Aí eu vou deixar... Quem me segue no Instagram sabe que eu fiz essa bolsinha, né? Ela é um pouquinho mais felpuda, que é pra deixar dentro da bolsa. Não faz sentido. Calma, Não, dá um parêntese bem aqui. Eu tive que mandar mensagem pro meu irmão pra ele dizer qual é o continente de Game of Thrones com 5 letras. Enfim, seguimos. No final de semana, fechado, e a geladeira lá, no da segunda não tem nada. Pode olhar, porque é assim, da abelha mesmo. Então daí vai. Aí você tem o uso da sua vida. Isso aqui é maravilhoso. Esse aplicativo Tô tão animada. Voltei pro balé. Hoje é o primeiro dia. Então, eu tenho que fazer meu coque agora. E aí, enquanto eu vou me arrumar, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que foi muito legal na área, na aula, foi mal. E tem tudo a ver com microbiologia e tudo mais. Tivemos uma palestra fantástica com o professor Rogério e sobre a parte de economia e meliponicultura urbana. Cara, é muito legal ter essas oportunidades, porque a gente consegue, de certa forma, ver como é que funciona a cabeça de gênios, porque pra mim, pessoas como eles são gênios. Enfim, e depois dessa palestra, a gente passou tipo 1 hora conversando, porque, enfim, gente, microbiologista e querer falar de microbiologia é que nem perguntar se macaco quer banana, né? Quando a gente fala de meliponicultura, os produtos da meliponicultura são literalmente produtos vivos. O mel, o saburá, são alimentos que eles estão em constante processo fermentativos por conta ali de leveduras, por conta de micróbios. E aí a gente trocou uma ideia muito
bacana sobre isso. Foi sensacional. Me fez enxergar muita coisa. E aí, cara, nossa, eu tô ainda processando. É tanto que assim, eu nem tava pensando em voltar pro balé hoje, ainda tinha umas coisas pra fazer. Só que eu fiquei tão animada, né, com a minha conversa com ele, que eu falei, cara, eu preciso ir fazer, eu preciso ir pra uma aula de balé pra poder relaxar, pra deixar os meus neurônios acalmarem, porque foi muita coisa. O universo da microbiologia dentro da meliponicultura e você vê como é que a natureza consegue ser perfeita nos mínimos detalhes é sensacional. Pronta? Hello, turma. Chegamos no fim de mais um dia. Vou secar meu cabelo, né? E assistir um episódio de Gossip Girls. E acho que basicamente vai ser isso. E depois na cama a mimir. Vocês pensaram mesmo que eu ia encerrar esse vlog sem me despedir de vocês? Claro que não. Em primeira mão, eu vou aproveitar aqui para anunciar que eu vou dar uma palestra no simpósio de microbiologia, né, da UFDPAR. Então, se você é da região, não perde, vai ser um evento incrível. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É um modelo de conteúdo que eu tô me arriscando, tô descobrindo, tentando, e eu espero que vocês gostem. A depender aí, pode ser que eu traga mais coisas, traga conteúdos diferentes. Isso tudo vai depender de vocês. Então, um beijo e até a próxima.